pra fazer uma coisa aqui, né? Caraca, mas eu sou um intelectual, cara. Eu sou o editor. Você é o quê? E agora? Apresentador. Então apresenta aí. Olá, seja bem-vindo a mais um Pra Ser Sincero. Hoje comigo, André Luiz. E aí, pessoal, boa tarde. Ele também, Edwards Miranda. Fala, galera! Hoje nós vamos falar um pouco sobre como funciona a treta política entre Estados Unidos e China. Mas antes, André, os recados. Lembrar aí o pessoal pra seguir a gente no Instagram, Pra Ser Sincero Podcast, @, né? Você pode mandar um Manda as dúvidas direct lá. lá pra gente que a gente responde vocês tranquilamente, certo? Obrigado. Sobe a vinheta. Muito bem. Pra quem tá acompanhando mais ou menos a política internacional, sabe muito bem que há uma grande treta entre Estados Unidos e a China. Simplesmente porque as duas são as maiores potências econômicas do mundo e ocorre o que a gente até falou um pouco sobre em episódios passados, a guerra econômica, né? Lembram daquele episódio? Você lembra? Você tava lá? Eu tava lá. Você tava lá? O André também tava lá. Será que estava? Será que eu tava? Não E falo hoje nada. nós vamos discutir um pouco mais a fundo no sentido quais são as políticas estritamente entre Estados Unidos, certo? Edwards, Qual que é a da vez? qual é a da vez? Então, o principal agora, né? Isso. É que não tá muito, vamos dizer assim, não tá aparecendo nas principais manchetes, mas é uma luta que tá rolando pra ver quem que vai controlar o futuro. Talvez vocês já tenham ouvido falar na tecnologia 5G. Já sim. Já ouviu? Já Sabe como é ouvi que falar funciona? na 3, na 4, agora é a 5G. Agora é a 5G. Isso. Vamos Ela é mais pedir pro rápida. nosso físico aqui favorito explicar pra gente o que é a tecnologia 5G pra gente poder entrar no assunto. Manda bala, André. Ó, tecnologia 5G são ondas eletromagnéticas, igual a gente usa no celular, no micro-ondas, em rádio. Peraí. Micro-ondas. Micro-ondas também são ondas eletromagnéticas. Mas é 5G? Não, Eu vou tô colocar falando meu que celular lá Olha o dentro. estudante de medicina Calma. agora descobrindo a física. Tô falando das ondas em si, dos tipos que tem. Ah, entendeu? os tipos de onda. Isso. Ah, bom, pensei que era 5G. E a né? 5G é só mais um desses tipos. Sim, é mais um tipo de onda eletromagnética. Isso. Justo. E com uma frequência relativamente baixa no espectro. Menor que o 4? Não, maior que a 4G, porém a frequência dela é menor do que a luz visível, por exemplo. Luz do sol, luz de lanterna. E ela não faz mal, como alguns disseram por aí que dava câncer e Deixar o celular no mudava, bolso. tudo errado. E é a próxima tecnologia para aumentar a transferência de informação e a velocidade da internet no futuro. Sim. E tipo, o principal questão que eu acho interessante do 5G não é só a questão de aumentar a velocidade, porque claro, pra gente, vai aumentar ali a velocidade que eu vejo um vídeo no YouTube, isso é bom e tal, mas isso não é tão importante no nível mundial pra dois países estar guerreando. Porque eu tava lendo sobre que, mais ou menos, quando você vai baixar alguma coisa, no 4G, a diferença entre o 4G e o 5G é que o 4G você baixa mais ou menos as coisas em 20 segundos. Isso. Por exemplo, uma playlist do Spotify, por exemplo. E com 5G você abaixa. Abaixa. Você baixa a playlist em apenas 2 segundos. Isso. Então a gente tá considerando de 20 para 2 segundos, né? Coisa um pouquinho E a mais. capacidade- Mas aí, tipo assim, o gasto do. Por exemplo, vamos supor que eu vou contratar um pacote. A Claro vai me vender. Claro não. Qualquer operadora do Que não Brasil. seja do Brasil. que não seja do Brasil. Vai me vender um pacote. Isso muda em relação ao quanto eu vou gastar no sentido do valor? Você não entendeu, né? Não, Vou explicar de novo. Ninguém entendeu. Eu tava entendendo aí perdi. Por exemplo, meu 4G tem um limite de pacote lá, né? E tem 20 segundos lá como de tolerância pra baixar. Não, tô confundindo demais. Você tá mexendo. Calma. Falando da velocidade. Isso, da velocidade. Você cobrado mais caro por ter 5G? Então, o negócio é que tem que Eu acho que é isso que eu quero perguntar no eles final têm das que contas. fazer torres que recebem a 5G, entendeu? É uma construção ainda tem esse física. rolê, então vai ser claro que E- vai ser cobrado mais caro. E tu tem que ter um celular que lê. Não, Por isso que a tecnologia vai aumentando e vai mudando O os meu é da aparelhos. massa mordida, não tem não? Eu acho que o iPhone 11 deve ter na Coreia do Sul e Fudeu, nos tô Estados Unidos. atrasado. Tô 3 versões atrasado. Quer dizer, hoje em dia, né? Daqui uns 2 anos já deve ter aqui. Na China já tá rolando. Ah, creio que sim. Já tem China, 40 milhões de usuários usando Pois é. 5G. Mas tem que ter o aparelho, tá ligado? Tem que ter o aparelho e o investimento. É esse que é o principal problema.
que é o que a gente vai discutir hoje. Peraí, então a treta entre a China e os Estados Unidos basicamente é quem vai dominar primeiro as tecnologias de 5G Exatamente. pra controlar, não controlar, mas ter, sei lá o que, mais rapidez nas informações? Então, é porque a gente tá falando necessariamente pro usuário. Mas a gente tá, tipo, ignorando. Vamos trocar o usuário pro importante. consumidor? Por quê? Pode O ficar. usuário é pejorativo. Entende? Não? Tá bom, é então. usuário de droga. A gente não tá falando Então, de droga. mas você tá sendo usuário de 5G. De consumidor. Enfim, o Não sou consumidor de maconha, consumidor, sou o usuário. usuário, Pejorativo. Ah, ele vai ter, claro, a velocidade melhor. Só que o 5G, ele tem uma capacidade de, tipo, conectar, por exemplo, até 1 milhão de dispositivos eletrônicos por quilômetro quadrado. Isso parece, isso aí é bom, isso aí é só 1000 vezes mais do que o 4G faz. Então, Só? imagina você conseguir... Imagina um mundo totalmente tecnológico, tipo um cyberpunk da vida, que você liga a televisão por som, você fala com a televisão, com o seu relógio, com o seu Isso já é micro-ondas. real, já. Isso já é real, só que ainda não é em nível, vamos dizer assim, Não não é é uma gigante... democratizado no sentido... não existe uma escala tão grande Aham, disso. sim. Agora imagina tudo que você tem na sua casa está conectado a uma rede de Inteligente. internet, uma rede Uhum. inteligente. Agora imagine seus vizinhos. Agora imagine seu bairro inteiro. Você precisa que tenha uma rede entendi. necessária Entendi. que aguente tudo isso. Entendi. Para isso acontecer, teria que ter o 5G. Só que para existir o 5G, os caras Depois do precisam de 5, muito será que vai investimento. ter o 6? Possivelmente. Qual é a ideia da tecnologia? A gente descobre uma onda nova e nomeia 6G, 5G? O que é 5G, André? cara, o G é de generation mesmo. Entendeu? Geração? Isso. Quinta geração. Primeiras... Uau. de Temos dados um gênio aqui. celular. Isso, aí tem a 3G, né? 4G, teve a 4,5G aí, que é um pouco mais rápido, e agora... Ah, que é um verdade. O 4 tem também, na verdade, 4.5, é o né? 4, né? É que tipo assim, ele tava numa banda um pouquinho melhor, não é? Um bagulho Só assim. pega em Caralho, capital. que cuspida É. que eu dei aqui no meu computador. É que assim, pelo que eu entendo, ele quanto mais vai aumentando o G, vai diminuindo a frequência. Quando vai diminuindo a frequência, você precisa de mais torres. Diminuindo a frequência, aumenta o comprimento, consequentemente, pra não ter perda de sinal, você precisa ter mais torres. Isso. Então, tipo, a dificuldade desse lugar, tipo, eu vou pro interior, só tem 3G. Por quê? Porque o 3G, ele não precisa de tanta torre uma perto da outra. O cara não Justo. precisa construir tanta torre assim. Agora o 4G, o cara precisa já construir várias. O 4,5, um pouquinho mais. O 5 agora precisa ter bem mais. Então você precisa de um investimento interessante. Pô, e no Brasil é pra fazer complicado isso. tu construir uma torre porque tu faz um mapeamento. Aí a porcaria da torre cai no meio de uma floresta de reserva. Puta, pra tu conseguir caro, uma licença. É bem caro. E tipo, E se tu passa, tipo, numa fazenda, tu tem que, Você tem que alugar. Em grandes cidades assim, geralmente as pessoas alugam de prédios, de construção que já tem. Agora, em lugares assim, no meio do mato, eu conheci uma empresa que fazia isso, os caras ganhavam uma grana, porque realmente os caras passam uma semana no meio do mato só pra instalar a torre, tá ligado? As coisas chegam, às vezes não tem como chegar por moldado. caminhão e tal, chega por helicóptero, e os caras só montam a torre. Tipo, os caras passam uma semana montando uma torre. Os caras base ganham ali, né? muito bem mesmo, porque é bem Levar um caro. helicóptero? É bem caro esse tipo de coisa. Então, essa tecnologia 5G ainda é mais, um pouquinho. Certo. Beleza. Então, por que tá tendo essa guerra? Por quê? Hoje, os principais expoentes dessa tecnologia, China e Estados Unidos. Justo. Exatamente por esse fator, de que se você tiver o controle do 5G hoje, que não é muita gente tem, imagina que a sua empresa, as empresas, por exemplo, americana, tem 95% de todas as redes 5G no mundo. Uhum. Você pode, virtualmente falando, né, ainda não é possível, mas você pensar no longo prazo, você pode acabar com o país. Imagina um país hipotético do que a gente tava falando, de que a sua casa aqui é toda tecnológica ligada a uma rede. Um Os vírus seus é vizinhos suficiente também. pra pegar tudo. O seu bairro inteiro, um hospital, Um sistema de cidade. sistema de, por exemplo, aqui a gente gerenciamento. tem a hidrelétrica, Aham. por exemplo. Então, você pode literalmente, através de uma rede de internet, sabotar todo um sistema de um país. É por isso que eles estão brigando, basicamente. Mas aí não teria tecnologias que fariam a proteção desses softwares, sei lá, um hardware, um firewall, assim? pra- Provavelmente, vai Assim, existir. não que seja impossível atravessá-la. sim. Mas assim, talvez não seria no sentido, vamos usar o 5G para otimizar as informações aqui do governo americano, do governo chinês.
Aí seria uma briga hacker entre Estados Unidos e China pra um invadir o outro e exatamente. estragar ou, sei lá, mudar alguma coisa. No primeiro momento, é exatamente isso que tá acontecendo. Aham. Que, tipo, isso que você falou faz sentido e que, inevitavelmente, vai chegar um momento que as pessoas vão começar a se proteger disso. Hoje ainda não existe muita proteção pra isso. Aham. Então É a uma gente tem tecnologia primeiro super o nova. fator econômico, que até 2035 estima-se que seja de 13... Nossa, tô com... Estima-se Coronavírus. que até 2035 seja 13 trilhões de dólares de investimento barra fluxo de capital nessa tecnologia. Mas eu não entendi, é uma corrida É uma corrida. pra ver quem tem mais usuário. Quem chega primeiro, exatamente. Pra quem Primeiro consegue aonde? controlar a rede no mundo inteiro. Certo. Imagina que, tipo, hoje o Brasil decide, vamos começar a expandir pra rede 5G. Quem que vai fornecer pra gente? China ou Estados Unidos? É Eles tão basicamente brigando com pra isso. essa treta que os Estados Unidos tá pressionando outros países da Europa ali a boicotar as empresas chinesas? Sim e não. Essa questão de boicote não tá sendo só dos Estados Unidos, tá sendo várias empresas, vários países ali, tipo o Japão, eles estão financiando empresas a saírem da China, mas isso é mais por uma questão de transparência. A China, como todo mundo sabe, é um país comunista extremamente fechado, nem um pouco transparente. A gente vai até falar de alguns casos aqui mais pra frente. Mas imagina que você tem uma empresa. Sei lá, você tá fazendo medicina, você tem uma empresa de alguma coisa relacionada à saúde. Aham. Imagina que a China consegue pegar esses seus dados. E ele pode usar da forma que ele quiser. Mas não seria uma violação de propriedade? Sim, reclama com a Sim. China. Pô, foda. Reclama com eles. Que é Caraca. exatamente isso que acontece hoje. Eu tava vendo aqui pensando e eu acho que eu cheguei a um título legal pra esse podcast. Qual? A geopolítica do 5G. Já tá lá, todo Caramba. mundo já vê esse título aí. O primeiro título bom que o Danilo inventa. É verdade. É verdade. Não, os da droga foi muito bom também. Não, foi meio na cara. Meu. Não, mas o título é bom demais. Fim Obrigado. da Guerra às Drogas? O estado que falhou. Achei meio zoado. O mas... estado que faliu parece coisa de filme, sabe? Aham. É uma continuação assim. O retorno. O retorno. New Hope. Enfim, então Sim. os países estão brigando por isso. Expectativa até 2025 é que existam no mundo não, desculpa, na China, 600 milhões de usuários de 5G até Ô, 2025. Ah, ok. 600 milhões na China? Só na China. Ah, deve ser 6 uma milhões cidade de- só, né? É, uma cidade. Não, tem um É o bilhão, quê? né, cara? 10% da população deles. A China Não, tem 1 bilhão. Isso é mais ou menos um quarto de pessoas de lá. É mais ou menos um quarto de pessoas de lá. Um terço. É mais ou menos um terço das pessoas. Até de lá. menos, né? Até mais, quer dizer. Pô, decide aí. Mas tu disse até 2025? Até 2025. Vai ser um terço, vai ser um É, terço. decide aí, né? É um terço, decidi. Decidimos E qual é a aqui. resposta da China? A China tá de boa? O que a China tá fazendo pra vamos adiante com o plano? Então, eles estão investindo muito, cara, muito mesmo. Aqui, ó, só para os próximos 5 anos, a China tá planejando investir 215 bilhões para aumentar essa Por rede. exemplo, o Brasil, ele tem Ixi. autonomia, ou sei lá, não só o Brasil, mas qualquer outro país pode chegar assim, China, nós não queremos a sua tecnologia desenvolver aqui. Você pode escolher isso. Só que toda vez que um país rejeita, vamos dizer assim, um acordo comercial, literalmente ele tá Ele pode- rejeitando outras coisas. A China, por exemplo, pode fazer ação de retaliação econômica, Pode. por Isso- exemplo? A China usa muito esse tipo de estratégia que, por exemplo, eu não vou mais usar a tecnologia tal da China porque eles não são transparentes. Aí a China, então eu não vou comprar soja de você. Lascou, metade não, 80% da soja que a gente faz. manda pra 80% da soja que a gente produz está indo pra China hoje. Então, tipo, imagina o governo brasileiro chegar, não vou aí mais fazer não sei acordo com a China. É, mas eu não sei se, tipo, a China, ok, eu não vou comprar soja. Ela vai comprar soja de quem? Quem é que produz tanto soja que ela vai comprar? A Acho que China. ela não fica refém Argentina, Estados Unidos... que compra soja? Que produz fabrica soja? É. E por É que a ela nossa compra do soja Brasil? hoje, ela tá muito Mais barata. barata? Por conta da desvalorização cambial, Aham. a nossa soja tá muito barata. Muito, Uhum. muito, muito, muito. Mas, é tipo assim... Comprar soja em dólar deve ser muito da Na hora. questão de comércio internacional, não é nem exatamente o que você vai fazer, mas o que você pode. Você Entendi. vai arriscar o cara que comprou 80% da sua produção chegar e falar que não vai comprar Melhor mais? que não, né? Vai que. Esse que é o principal problema. Então, tipo, eles estão nessa guerra comercial e por que isso é tão importante? Hoje tem algumas empresas que já trabalham com isso, e principalmente na China,
se tem aquelas... vamos dizer assim, certos mitos / realidade de roubo de tecnologia, cópia, coisa e tal. A Uhum. gente tem ali alguns produtos, por exemplo, a Huawei. Sim, É uma empresa de celular chinês total. que, diferentemente de outras empresas que copiam as coisas, eles descaradamente copiam até os bugs. tem um celular, Até os erros. tem um sistema que eles copiaram da Apple, Apple. igualzinho, até o bug. Aí a empresa foi lá falar, caraca, vocês falam que não copiaram, mas até o bug tá no mesmo lugar. O CEO da empresa foi lá e falou, foi coincidência. Eles não se importam, porque literalmente eles têm um produto que é barato. Mas isso, assim, no sentido da China é bem cultural, não é? Porque, se eu não me engano, quando eu tava na Universidade Federal de Rondônia, estudando biologia, a gente tava numa disciplina chamada Comunicação Científica. A gente tava discutindo como é que funciona as revistas e tudo mais, e a gente também tava discutindo a ascensão da pesquisa científica na China, né, que atualmente, em algumas áreas, sobretudo tecnológica, de biotecnologia, a China em si é uma grande potência nesse sentido também. E eles publicam tal em inglês, mas eles não têm essa preocupação de, por exemplo, de patente, sabe? Eles realmente fazem Ctrl-C, Ctrl-V, eles plágio, né? Sim. E culturalmente, para eles, é uma coisa normal. Isso é muito do confucionismo lá na China. Tipo, um conhecimento, ele não é preso a uma pessoa, uma personalidade. Não, ele é disperso de modo que é pra todo mundo. Não tem esse negócio, Certo. o fulano de tal, em 1800 e baralho, falou isso. Não. Em 1800 Tá aqui, e tal, pronto. isso aí. Foi falado isso. De certo ponto eles são bem ANCAP, né? De Não certo acredita ponto, em propriedade intelectual. Só que eles são bem Mas assim, exigentes quando eles alguém não, copia um eles deles. não têm, assim, não sei se é correto falar pudor de copiar. Eles Então, fazem mas- o Ctrl-C, Ctrl-V e é isso aí. Mas o problema que a gente tem aí, e a gente tem que dividir bastante isso, que a questão não é o povo chinês, não é uma cultura chinesa, é uma cultura do Partido Comunista Chinês. Que é o povo chinês. É o povo chinês? Não. É a mesma coisa que você Você falar já que... conversou com o chinês? Foi lá na China? Fez o censo? Não, não fiz, desculpa. É a mesma coisa que você falar que tudo que acontece no Longe Brasil, de mim defender o Partido Comunista tudo Chinês. que o Bolsonaro fizer é o que os brasileiros pensam. Isso Aí é a uma gente bate realidade? no... Ah, mas aqui não é ditadura. Sim, Desculpa. mas lá na China é exatamente isso. O Partido Comunista Chinês, ele tem uma concepção de que ele investe em determinados setores que ele acha importante, logo ele domina o que aquela empresa vai fazer. Não importa se aquilo é ilegal em algum aspecto em algum país, ela vai fazer, e se der ruim, ela vai e critica isso. Ela faz o chamado... É uma retaliação. É uma retaliação midiática. Uhum. Ela começa a cancelar a outra empresa. Popularmente Tá falando. falando da Cancela Huawei. Isso. O quê? Então, eles copiaram um celular que é o sistema operacional. E nesse sistema operacional tinha um bug. Os caras da empresa ainda não tinham consertado. Eles foram lá, copiaram exatamente igual com o bug. E ela... você fala assim, só um celular, não é um problema. Na África, a China tem uma expansão muito grande hoje em dia na África. Ela criou um centro de comunicação que era como se fosse um marco tecnológico entre uma parceria com a União Africana e a China. O que acontecia lá? Era um prédio gigante e tal, super tecnológico, que fornecia coisas de comunicação para esses países. Comunicação é uma coisa cara, porque, tipo, por exemplo, você falou, eu posso negar uma tecnologia 4G, 5G no Brasil? Pode, só que se você não fizer nenhum acordo, você não vai ter. Porque para você, por exemplo, ter comunicação, você precisa de satélite. Não é qualquer país hoje em dia que tem satélites à disposição. Pô, faz um SpaceX aí, Um pô. contrato Ajuda com os a caras. SpaceX, né? Pois é. Só Faz que aí, até faz isso aí. é extremamente controlado. Porque, tipo assim, a SpaceX faz contrato particular? Faz. Só que se os americanos falarem, não, vocês não vão fazer contrato com Então tal país. acaba o financiamento da NASA aqui, galera. Pronto. Eles Pô, podem... legal, sabe a China, então? Não vai ter mais satélite pra vocês lançar. É. Ou... E- Aí a e- China falou, então, vocês querem dinheiro, SpaceX? E isso acontece Não, muito. não manda mais nada dos Estados Unidos, toma aqui 3 bilhões. Que não... E essa questão de informação, cara, é muito importante. Vocês Importante. conhecem o Zoom, o aplicativo Zoom? Sim, de Beleza. comunicação. O Zoom, até a pandemia, era um aplicativo razoável que tinha ali, sei lá, uns 10 milhões de usuários no mundo. Aham. Não era muito grande. Aí todas as universidades decidiram ser EAD.
Aí o Zoom. Exatamente. O criador do Zoom, ele é chinês. A sede da empresa também é chinesa, coisa e tal. Nessa pandemia, a fortuna dele subiu para 8 bilhões de dólares, assim, da noite pro dia. Passou de 10 milhões de Vacila, hein? usuários. Por que a gente não analisou e não comprou ações? Então, mas aí que tá o problema. Eles criaram um produto falando que toda a informação é criptografada, coisa e tal. Só que não é. Mentira! Quase 1/3 de toda a informação que passa nas videoconferências do Zoom chega em servidor chinês. E por lei... Estão tendo aula de graça lá. Então, e por lei, toda empresa de comunicação... Por lei, que lei? Lei chinesa. Ah. Toda empresa de comunicação, se o governo chinês exigir, eles têm que passar as informações. Ou seja, olha um problema aí. O Pentágono fazia reunião usando o Zoom. Empresas Barbaridade. estavam fazendo reuniões usando o Zoom. Empresas tipo concorrente diretamente com empresas Exato. chinesas. Governo, na verdade, né? Governos. Empresas, ministérios. Isso. E aí, depois que descobriram isso... Que seriam informações sigilosas, né? Sim. Aí você pensa assim... Então não fala quer- perto do microfone, então. Perdão. Não quer necessariamente dizer que eles estão ouvindo todas as conversas. Sim, Mas mas, você vai- mas tá lá. Tá na nuvem, tá Você lá. vai pegar e falar assim, caraca, eles poderiam. Qual que é a dificuldade deles fazer? Mas assim, eu acho que entra no sentido de contrato. Os Estados Unidos, ao usar o Zoom, lá tem os termos de uso. Lá não tem nenhuma cláusula, nós estamos reservando as suas informações de privacidade, não sei o quê. Aí, por exemplo, se o Partido Comunista, assim, a China pedir do Zoom as informações, essas empresas, assim, os Estados Unidos, whatever, não pode processar a Zoom? Poder pode. Só que aí você vai entrar numa questão. Imagina no mundo que a China é o cara mal que nunca... Não, imagina no acontece mundo que nada você com fala ele. perto do microfone. Eu não tô falando perto do microfone? Imagina só, que seria fantástico. Ah, seria só, bom. Só um pouquinho mais perto. Só um pouquinho mais perto assim, tá bom? Agora fica bom, hein? excitado. Imagina um mundo Então, imagine um mundo em que a China... e cada país é uma pessoa. A China é aquele cara mal que não acontece nada com ela, não importa o que ela faça. Sim. Por quê? Porque ela tem poder. Porque- Seja econômico ou militar, ela existe, ela tem um poder muito grande. Por que ela tem poder? Exatamente por ela ter muito dinheiro. Pô, ela tem 1 bilhão de pessoas, então qualquer mercado quer vender pra ela. Ela produz muita coisa Ela e barato. consome muita coisa, né? Então qualquer pessoa quer comprar dela. Ela tem um poder militar razoável. Não é o maior do mundo, mas é razoável. O maior do mundo ainda é os Estados Unidos? Ainda é os Estados Unidos. E a Rússia? A Rússia vem depois e depois a China. Só que, tipo assim, Caraca, ela isso é tem- muito da hora, né? ogiva nuclear. Então você não vai querer peitar um outro país que tem ogiva nuclear, mesmo que você também tenha. Cara, mas aí vocês acham, aí é uma pergunta pros dois, assim, que usar armas nucleares é algo válido ainda? Tipo, Não, acredito de que não. ameaça, ó, cala a boca, Hoje em dia, manda não. uma míssil nuclear na tua orelha aí. Hoje em dia não. Não, ela não é. Eu acredito que ela não é usável. Mas você vai pensar 2 vezes antes de entrar numa guerra com um país que tem uma ogiva nuclear. Mesmo que você também tenha. Porque, tipo assim, você vai pensar, cara, Não, tem que se, acabar com isso aí se mesmo. eu soltar um míssil nuclear nele, ele solta em mim. Os dois saem perdendo. Então, mas aí fica Então, só com, que aí fica com nessa. ameaçinhas sem graças, nada a ver, que não vai pra Imagina frente. que nós dois aqui na sala tem uma arma. Não, eu tenho, não sei se você tem. Tá. Tá na Se minha você propriedade trouxe. privada. Então, nós dois temos uma arma aqui. Aham. Só que você sabe que se você puxar a arma, eu vou puxar a arma. Uhum. E os dois vão acabar saindo feridos nessa discussão. Você vai arriscar ficar brigando comigo? Não se eu acertar no lugar certo. Continua, Eduardo, Enfim, dos exemplos. vamos continuar no exemplo. Ah, Eu entendi, sim. as Nós empresas- dois estamos na mesma situação. Então, tipo, mesmo que você consiga prejudicar muito uma empresa chinesa, Aham. na real, Ela tem a potencialidade de ferrar muito Exato. o comércio e muitas dessas empresas, elas são financiadas pelo partido chinês. Então, tipo assim, quando você fala que, sei lá, uma empresa, o Google, é uma empresa internacional, gigante, não sei o que lá, sim. Só que tem uma empresa que pode ser financiada com dinheiro criado do nada pelo governo da China. Não é verdade? Infinito. É Infinito, literalmente cara. infinito. Então, tipo, Caraca, você pega verdade. assim, é um problema bem grande. Não é à toa que daí, a partir que descobriram isso do Zoom, em vez dos caras chegar e punir a empresa do Zoom, não sei o que, os caras colocaram um protocolo, não pode usar. Só algumas empresas, algumas coisas assim que usam ainda o Zoom. Por exemplo, a gente usa, vou fazer uma live com alguém aqui, é um assunto meio aleatório, então beleza, não é um problema. Aham. Mas Quando se trata de conversas de Importante. governo, né? De ministério, enfim, ou de empresas que estão concorrendo no mesmo setor,
A Não faz transparência, sentido. não é? Mesmo que eles não estejam ouvindo, pode ser que esteja. Aí Pode tem ser algumas que esteja. empresas aqui, ó. A É um SpaceX, paradoxo, é tipo o gato de Schrödinger. A SpaceX usava isso. O Google, escolas de Nova York, o Senado americano. O Senado americano fazia reunião pelo Zoom. Vacilo, velho. Como é que se fala aquela highway? Highway. Essa infinita... Huawei. Huawei. Acho que é Huawei. Huawei. Tava vendo aqui que ela é acusada de roubar segredos industriais das empresas como Motorola, Cisco, Fujitsu, T-Mobile, Nortel e Apple. Tipo assim, faz um Ctrl-C, Ctrl-V da galera toda, Sim. assim, de graça. E E tão aí aí, você né? pensa, eu posso punir ela no comércio? Pode. Funcionou? Não, ela Não. continua sendo uma empresa gigante. Por quê? Ela é financiada Mas ela é estatal? vamos dizer assim, no papel é dito que não. Tá. Ela É é uma empresa. tipo assim, quando você vai comprar uma ação lá, tem tipo tudo que pertence à empresa tá lá escrito. A empresa quem detém essa empresa é uma holding. Eu não lembro o nome da holding O que é agora. holding? É como se fosse uma empresa que detém várias empresas. Ah, tá. Ok. Ela é uma Como se fosse holding. uma seguradora. Não, Não, ela não tem uma ações. seguradora, não. Como é que fala aquele negócio que tem... que mexe com dinheiro? Financeira? Pô. Não tem nada a ver, na Não, verdade. calma, é que vocês não estão pegando o meu exemplo. Tá na Desculpa, cabeça. eu não lembrei, mates. Ainda vou te ensinar. Já tu lembra? Tu lembra? Corretora. Corretora? Não tem nada a ver. Nada a ver? Não. Corretora, tipo, tem várias contas. Não. Não tem nada a ver. Aí, em vez de conta, uma holding Imagina tem uma várias empresa. empresas. Ah. Imagina uma empresa. Não, nada a ver? Pensou numa empresa? Pensei. Tá, agora imagina que o produto dessa empresa é ter outras empresas. É administrar outras empresas. Pronto. não E o faz que a nada, porcaria ela não- da corretora faz? Ela não administra a conta da galera? Não, ela só faz um intermediário entre você comprar uma ação ou fazer alguma outra coisa. Ela é um intermediário, Então tá bom. beleza? Beleza, entendi. Sacou? Ó, um exemplo de holding famosa é a do Google. Não é o Google que é valorizado, é a holding dela. Porque é ela que detém a maior parte das ações da Google, entendeu? É a Alphabet. Entendi. Ah, então. Acho que Então seria uma... Itaúsa também, né? Itaúsa YouTube. é uma holding. É uma um exemplo. comparação, então seria tipo revistas de artigo científico. Como é que é? Revista de artigo científico. Uma revista, Ah. uma revista científica, ela tem vários artigos, ela maneja os artigos. Caramba, que exemplo. Não. Não? Aí, Tipo, o trabalho da revista científica é anexar artigos científicos. ela já é a empresa em si, né? Pois é, mas é porque pra você produzir um artigo, Você não precisa necessariamente publicar. foi a revista que Ah, produziu. tá, Foi você um pode- laboratório, ou um Entendi. laboratório, uma universidade, enfim, que fez Você o pode fazer artigo. uma analogia desse É tipo. uma analogia. pode fazer. Ok. Obrigado, só queria contribuir. pra esse Daí podcast. a holding Então, a holding controla a controla a Huawei. Huawei. Aí Essa infinita... as pessoas consideram que quem é dono dessa holding é o... Também não lembro o nome do cara agora. Chinês. O chinês. Zheng Fei. Zheng Fei. As pessoas consideram que o dono dessa holding é o Zheng Fei. Só que, na verdade, porque holding é algo um pouco difícil de você descobrir quem é dono. Por vários processos burocráticos, isso no mundo inteiro. Não é só por ser uma questão da China, não. Uhum. Alguns estudos, algumas pessoas foram pesquisar, fizeram várias pesquisas lá e descobriram que, na verdade, esse cara, ele é dono de 1% dessa holding. E os 99? Os 99, quem é dono é o sindicato do Partido Comunista Chinês. Que é um só, que é do governo, Aí você pensa assim, deve ter vários sindicatos, né? Não, só tem um sindicato que é do Partido Comunista. que é do Partido Comunista, logo, que controla o país, A Huawei. que controla Huawei. toda a Huawei. Aí se você for pegar assim, todo esse tal dono dessa empresa, ele foi um engenheiro militar na China. Ele era militar do exército, engenheiro. Todos os projetos que a Huawei entra é sempre em parceria com algum setor do exército chinês. Todos sem exceção. Eles já Que eles logística participam- boa, hein? E aí você pensa assim, eles devem produzir só celular. Qual o perigo disso? Não é só celular. Eles fazem pesquisa em como identificar sentimentos em comentários de vídeo. Eles têm um setor de pesquisa para isso. Eles têm setor de pesquisa em Big Data. Eles têm setor de pesquisa em inteligência artificial. Setor de pesquisa em... Será que eles têm setor de pesquisa de como falar perto do microfone? Não sei. Ainda bem que eu não sou Pesquisa lá. chinês.
Pesquisa lá pra você se informar. Daí agora eles têm um setor de pesquisa na 5G. Agora a Huawei hoje é a principal empresa chinesa que detém essa tecnologia 5G. Aí você imagina, a Huawei chega no Brasil e põe todo 5G. E a gente começa a utilizar o 5G para tudo. Vamos dizer literalmente tudo. Um hospital faz um monte de coisa robotizada através de 5G. Ele pode literalmente pegar esses dados. Ele pode pegar uma informação, uma comunicação que você mandou, sei lá. O Ministério da Defesa manda uma mensagem para uma base aérea fazer um ataque em tal lugar. Eles conseguem saber. Porque eles detêm a tecnologia do 5G. Da comunicação. Então, essa informação vai diretamente pro partido chinês. É bem perigoso esse tipo de coisa. Entendi. Cara, eu tava vendo aqui esse Ren Zhengfei, que é o dono lá de 1%, ele falou que o nome da empresa vem do slogan patriótico chamado Zonghua Yue, que é China faz a diferença. Faz a diferença. Brabo. Mas qual a diferença então se, por exemplo, empresas americanas fizerem o mesmo, tá ligado? Não tem. A única diferença... Não tem diferença, né? Não tem. A diferença que tem é que numa democracia, por mais que o poder econômico seja algo relevante, ele não é absoluto. Tipo assim, você pode falar, mas que diferença faz o Partido Comunista Chinês ser dono de tudo ou o Google ser dono de tudo? Faz alguma diferença? Faz. Porque, quer não, o Google, ele depende de que você goste dele. Sim. Ele não pode te obrigar a pagar. Tem que ser um friendly. Isso. O Partido Comunista Chinês, ele obriga os chineses a pagarem. Então não importa, tá ligado? Tipo imposto. É literalmente um imposto. Então existe uma séria diferença nisso, que, por exemplo, mesmo que os Estados Unidos sejam, vamos dizer assim, algumas pessoas considerem ele totalmente um país imperialista, uma coisa assim, ele tem leis que ele ainda assim precisa, de certa forma, seguir. Que ele não vai conseguir fazer direto. Uhum. Então Entendi. por isso que é melhor. Então, mesmo não tendo tanta diferença assim, tem uma pequena diferença Uma diferença brutal, né, eu diria. que faz... Na minha opinião, isso faz muita diferença. Porque eu imagino assim, tá. digamos que a Zoom tivesse o servidor que passasse pelos Estados Unidos. Eles poderiam também obrigar as empresas a passar esses dados? Poderiam. Só que isso ia ser mais difícil. Eles teriam que literalmente infringir a lei. Agora na China é lei que eles podem fazer isso, tá ligado? Então, tipo... Uma diferença considerável. Considerável. Aí, né? Um é permitido fazer, o outro seria crime fazer. Boto fé. É complicado isso aí. Aí eu tava falando daquela construção que eles fizeram na Etiópia. Você pode falar perto do microfone. Meu Deus do céu. Tá me ouvindo? Todo mundo tá ouvindo. Tem certeza? É que quando você fala perto do microfone fica muito melhor. É porque eu não tava enxergando a minha tela. Um pouquinho do lado do microfone. Aqui? Isso. É que eu não tava enxergando a tela direito. Perfeito. Então eu tava falando de uma construção que eles fizeram na Etiópia. Sim. Depois de um tempo, a construção foi feita em 2012. A Huawei também era a principal idealizadora disso, junto com o partido chinês que tinha um banco da China financiando. Depois de um tempo, descobriram que todo o prédio era recheado de escutas e câmeras escondidas. Uou! Era lá que a maior parte dos países africanos faziam suas reuniões, definiam estratégias, principalmente na área de comunicação. E o prédio era extremamente grampeado. Aí o Times descobriu isso, fez a denúncia, coisa e tal. O que a China fez? É mentira. Eles querem acabar com a cultura chinesa. Eles falam isso é xenofobia. Querem acabar com não sei o que, não sei o que lá. E aí, os países africanos tiveram a mesma linha de pensamento, falaram a mesma coisa. Por quê? Eles estão usando muitas informações para perseguição política. A África é um país que tem uma democracia um pouco mais jovem ainda que o Brasil. A gente pode... Calma. Você tá falando da África. A África é um continente super Alguns muito países, grande. tu diz? Alguns. Mas, tipo assim, de forma geral, a África tem uma democracia bem mais jovem que o Brasil. Na verdade, se você pegar o sistema político da maioria dos países da África, é bem socialista mesmo. Sim. Não, mas é democrático ainda. Ainda são democráticos, mas assim, Oi? democráticos novos. Tem aqueles que são realmente ditaduras, mas ainda existem as democracias. Só que mesmo essas democracias, tem aquelas democracias, sabe, tipo a democracia brasileira que é mais ou menos. Sabe que nem funciona? Agora imagina, piora um pouquinho. Piora, sei lá, 5, 6 vezes. Olha o presidente aí. Piora 5, 6 vezes é o que acontece na África. Aí imagina, esses presidentes usam toda essa tecnologia incentivada pela China para perseguir
os opositores políticos. Com isso, eles Normal. ficam mais tempo no poder. Em troca, a China ganha mais influência sobre o continente. É uma troca que está acontecendo na vida real. Mas daí o que a gente poderia fazer pra sair disso, entende? Pra sair desse controle. Então, isso é meio complicado. Um monte de gente fala assim, eu vou parar de consumir produto chinês, não sei o que. Cara, hoje é muito difícil. Porque basicamente tudo que a gente... Tudo no mundo inteiro é consumido alguma coisa da China. Ou produzido lá, né? Sim, ou você vende ou você compra de lá. Então é muito difícil. Só que tem uma coisa que a gente tava até conversando aqui antes, que é tipo assim, quando um governo ele precisa começar a demonstrar o seu poder, isso é mais um sinal de fraqueza do que um sinal de força. Imagina assim, você é o mais forte da sala. Todo mundo sabe disso e te respeita por você ser o mais forte da sala. Sim. Só que a partir do momento que as pessoas começam a te peitar e você precisa bater nas pessoas Complica, né? pra mostrar que você é o mais forte da sala, isso daí já começa a ser uma coisa que vai contra você. Porque, tipo, as pessoas falam, não, ele é o mais forte da sala. Mas, assim... Se a gente juntar em 5 aqui, as talvez pessoas não já seja estão começando a tão notar forte. que talvez não seja tanto. Aquele, não, ele é intocável, acabou. Eu acho que, sinceramente... Invencível, né? ele não é tão invencível assim. Eu, sinceramente, acho que é isso que tá acontecendo com a China. A China, ela tá tendo que fazer... faz campo de concentração com o islâmico no norte da China. Faz cancelamento de Taiwan. Faz cancelamento de Hong Kong. Briga com a Índia, no Nepal. Briga com o Japão. Tá perdendo empresas chinesas. A Inglaterra tá falando que vai dar visto pra cara de Hong Kong que quiser sair de lá. Eles estão começando a, ter muito problema. Não só no cenário... Quantos problemas um partido pode resolver. resolver? E tipo assim, a gente fala, mas problema de fora não é tão importante. Não é tão importante porque, tipo assim, acho improvável algum país declarar guerra à China. É improvável, porque, tipo assim, mesmo que ele consiga ganhar a guerra, ele vai sair muito machucado dessa guerra. Até no sentido econômico não faz sentido, Não faz né? sentido nenhum. Porém, quanto mais problema vai tendo e mais países vão, de certa forma, peitando o governo chinês, mais pessoas dentro do governo chinês começam... Cara, tá ficando complicado. Recentemente, na questão da pandemia, começou a ter protesto na China. Em algumas províncias chinesas, chegou a sair, 500 mil pessoas na rua. Caramba! E apanharam muito, tá ligado? A maioria era jovem e tal. Só que, apanhou muito para finalizar isso. E num partido comunista, assim, como todo regime autoritário, ele se mantém muito através da força. O presidente hoje, o Xi Jinping, ele é o presidente porque as pessoas acham que ele é invencível. Se começa a ter vários tipos de problema, sempre tem um vice, um general ali que pega e fala, opa, eu acho que ele tá começando a ficar fraco. Eu acho que eu posso suicidar ele. De repente ele é suicidado, tá ligado? Isso acontece muito em regimes autoritários. É um termo legal, né? Vamos suicidá-lo. Vamos suicidá-lo. Troca ele. Isso começa a acontecer. Só depende da galera que tá lá dentro, tá disposta a enxergar que isso... Você foi condenado ao suicídio. Cara, isso acontece muito em regimes... E aconteceu num fato histórico famoso, na Qual? Grécia Antiga. Qual, cara? Sócrates foi condenado ao suicídio. Sério? Por quem? É verdade? É. Achei que era Ele foi- brincadeira. Não. Ele foi condenado a tomar o veneno. Ó, toma aí o veneno e toma. Então foi suicídio, não foi? Ele foi condenado ao suicídio. Na China imperial antiga, que quando você representava uma ameaça ou você não era mais bem querida na família imperial pela corte, você recebia 3 tiras de tecido branco. Você poderia usar essas 3 tiras para se enforcar ou você poderia escolher tomar veneno. É bem comum você, naquela época, É cultural, acho que da Ásia, né? Porque os japoneses têm um rolê assim. você ser condenado a se suicidar. No Japão é diferente. Você se suicida você mesmo. Geralmente. Você mesmo decide se suicidar numa cerimônia em que seus amigos e as pessoas mais íntimas de você Tem um nome vão específico, né, em presenciar. japonês, um Haikiri termo. ou Haikiri. ou senpuku. É pra manter a honra, né? Alguma coisa assim. Você decide pra manter sua própria honra. E enquanto na China, não, era mandatório. Você era obrigado a se Aí a diferença entre liberdade individual. Eu posso escolher. Não, E outro tem não. uma questão de proteção. Se não me engano, tem um bagulho assim. Se o cara se mata,
a propriedade dele, passa pra família, coisa e tal. Agora, se ele for condenado, meio que a família perde. Tem um bagulho assim, tem um filme, Tem isso também. E dependendo da condenação, gerações da sua família vão ser mortos juntos. Pesado, ó. Rapaz, rolê errado. Eu achei que tu tava brincando no início da pergunta, o bagulho é real mesmo. Não, é real. Condenado ao suicídio. É, condenado ao suicídio. É um caso famoso. Do Então Sócrates. Aliás, Sócrates... não vou entrar nesse mérito. Não, já entrou. Já fala. entrou? Mas esse é o grande debate de Sócrates, porque ele foi condenado injustamente, né? Porque o Sócrates foi aquele filósofo que chegou à conclusão que ele sabia o que nada sabia. E nessas conversas ele começou a irritar uma galera em Atenas. E ele começou a irritar uma galera que não podia, né? Uma galera de cargo alto, digamos assim. E ele falou, mas Sócrates tá enchendo muito saco, velho. Manda ele vazar. E ele falou, como assim? Eu não cometi nenhum crime, não vou vazar daqui não. Eu falei, então você é condenado ao suicídio. Eu falei, tá bom. Só que a galera viu que condenar Sócrates pegou meio errado, sabe? Popularmente. E falou, cara, por que você não foge? Não, eu não vou fugir, não cometi o crime, pois eu vou ser condenado e julgado pelas leis de de Atenas. Misturou tudo. De Atenas. Vou tomar a cicuta mesmo e vou morrer, ué. O que eu fiz de errado? E, então, ou seja, ele foi o cara que, não, eu fui condenado, então eu vou obedecer, mas pegou mal porque, né? Mas no fim morreu. Marketing. Morreu, marketing. Tenso. Mas então, voltando Assim, é isso aí. respondendo a sua pergunta. Cara, ó, só pra gente ter ideia de número. Em 2013, a quantidade de filiados ao Partido Comunista Chinês representava 86 milhões e 700 de pessoas. Isso dá mais ou menos ali uns 8% da população chinesa. Vamos pensar que desses 8% não são todas as pessoas que são literalmente assim, fã do Partido Comunista Chinês. É como a gente tá falando. Muitas mas eu vezes acho que eles assim, eles não precisam ser fãs, mas também eles têm que ter a coragem de lutar contra. Sim, exatamente. Mas é aí que tá. Quando você tá num regime ditatorial, o ditador, ele não quer que... Ele quer que as pessoas não conversem entre si. É muito idealizada essa questão de você denunciar o seu vizinho. Por quê? Se uma pessoa acende fósforo, outra pessoa vê, caraca, ele pode acender o fósforo, eu posso fazer isso também. Aí começa a ver no caso dos acende dentro do vizinhos, quarto escondido. e aí vai começando a aumentar, vai aumentando. Isso que derruba um regime. Então, tipo, eles fazem de tudo pra que, tipo, ninguém se converse. Eu tava vendo um vídeo no Spotnix, cara, é uma fonte muito bacana, assim, pra ver, principalmente da China. Eles estão fazendo vários documentários, assim, da China. Existem 2 milhões de sensores na internet. São pessoas que são pagas pra visualizar de 1.000 a 2.000 páginas por dia procurando coisas contra o Partido Comunista Chinês. Caramba, a censura, né? Isso. A E tem máquina da censura. E tem outros 10 milhões que são pagos pra fazer propaganda pró-China. Se ele vê um comentário lá que, tipo, alguém tá mais ou menos contra o Partido Chinês, ele vai lá e elogia o Partido Chinês. Justo. Por quê? Porque, em vez de você prender o cara que tá falando mal, você desacredita dele. Tipo assim, imagina, tem 5 pessoas nessa banal, sala. né? Você deixa banal. Tem 5 pessoas nessa sala. O André começa a falar mal do partido, só que ele... começa a dar risada dele. a gente fala, nossa, Ah como você lá, é idiota, otário. André. Gado! Aí ele fala, pô, de 5 pessoas, só eu que acredito nisso. Gado não, demais. Eu tenho que mudar mesmo, tal. Eu acho que isso não é o caminho. Só que quando 2 pessoas de 5 começam a perceber que ele tá certo, passa a ser 3, passa a ser 4, aí não importa a quantidade de pessoas, porque a gente viu, pô, 86 milhões. Supondo que desses 86 milhões, eles estariam dispostos a pegar em armas para defender o Partido Comunista Chinês. Vamos supor, a China tem 1 bilhão de pessoas. 90% da população, se pegasse em arma, não ia dar pro cheiro os caras do Partido Comunista. Tem o exército ainda, né? Tem o exército. Isso é só os filiados. Eu não sei se é só o filiado. Aí eu Não, tu tenho- deu os números aí, pô. de 86 milhões. Tem o exército ainda. Pois é. Foda, né? Mas aí que tá, eu acho que quando Questão que vai de acabar tempo. isso? É uma questão de tempo da população começar a enxergar que eles têm um jeito, tá ligado? Que o poder tá um pouco mais na mão dele. Se você está na China escutando esse podcast,
Entre. Ah, lá não vai dar pra entrar no site, né? E mas- Tem como hoje Liberty.org. em dia tá ficando bem mais fácil, os VPN, né? Isso É que tu pode mudar. isso tá usando, Ping tá no sendo rosto. muito usado lá. Mano, quem quer ouvir um podcast em português na China? Os Só portugueses, pessoal os brasileiros de- que moram na China. Só de Macau. O pessoal de Hong Kong também. Hong Kong também, a gente pode falar com ele. É muito legal lá. Já Faz foi? sentido pra mim. Não, Não, eu mas gosto de tem um estudar, documentário só. que fala lá. Enfim, Então, eu acho que é isso, cara. Beleza. quais então. são as considerações finais, André? Já foi dito, já. Que é? Eu eu acho acho bom ressaltar depois do que o Eduardo falou, Ah. que eles usam um desses métodos, no caso, o desacreditar as pessoas que falam mal, o outro de falar sobre acusar de xenofobia, todo mundo e tal, utilizar a ferramenta da internet e tudo mais. Só que eles não deixam de usar a força, eles continuam prendendo sim pessoas que discordam A deles, repressão mas física ainda... apenas aqueles que chamam muita atenção ou que vão causar grande repercussão. Sim. Uhum. Então, assim, eles não deixam de usar a força, não. Eles usam É, tanto quanto todos os outros se não me engano, acho que a cada ano, mais de 80 mil pessoas são presas na China por dissidência política. Caraca, 80 haja... mil pessoas. Mas lá tem presídio suficiente? Tem, inclusive tem campo de concentração. Ah, já disse, já. Não é concentração. É Reeducação. isso. Mas 80 mil pessoas por ano são presas por Vamos usar os eufemismos ter, aqui. ter problema político lá. É literalmente o maior estado de exceção que existe na Terra. Isso aí. Então, Caramba, é isso. Galera, então, esse foi mais um episódio do Pra Ser Sincero sobre a treta política entre Estados Unidos e China. Para os recados finais, meu querido Eduardo, se alguém quiser saber sobre economia, como é que é? Sim, economia, se alguém quiser aprender o básico, ter alguns insights, entra lá www.semeconomicase.com. mas poxa, Edwards, é tão difícil entender economia? Não se você entrar no Não site se dele. entrar no meu site. Por quê? Porque, modéstia à parte, eu acho que eu ensino de forma fácil. Inclusive vai ter um canal, eu tô preparando o primeiro vídeo pra lançar no canal do YouTube. Assim vai que ser estiver legalzinho. disponível, a gente lança A gente já lança. por todos os Já lugares. linka os dois. Entra no nosso Instagram. Cara, novidade, ó. Se você tá ouvindo isso, hoje aqui a gente tá gravando no dia 13. E a gente espera que essa semana a gente consiga fazer uma entrevista com alguém do Student for Liberty nos Estados Unidos. De preferência de Minneapolis, que está participando ou vendo algo mais de perto dos protestos contra o racismo lá. Então fica Dá um ligado na panorama, nossa né? rede social, Isso. que a gente vai postar lá a entrevista, vai ser bem Se bacana. pá, a gente faz uma live. Uau. Se pá, a gente faz. Show de bola, então. Justo. Tem algum recado, meu amigo? Não, é isso aí. Muito obrigado, pessoas. Se vocês quiserem me seguir, @Danilo Jeremias no Ninguém vai Instagram. querer Danilo, na Se alguém moral. quiser, cara, cuida da tua vida. Amém. Tchau, galera. Falou! Valeu, gente. Danilo, mó falsão, tipo, pegou a frase feita aqui do PDF. Adorei. Então, eu acho que... Tá valendo. Isso. Me respeita. 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 Me respeita.